Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje nós vamos embarcar numa aventura por uma galáxia muito distante para falarmos de Star Wars. Continuando a nossa jornada pelo universo expandido de Star Wars, vamos falar sobre Provação, que é o suprassumo do universo expandido Legends, principalmente para quem não curtiu muito a trilogia sequel polêmica, porque não gostou do que foi feito com os personagens originais. Essa daqui é a última aventura do Luke, da Leia e do Han. Eles estão mais velhos, mas permanecem unidos diante de uma nova ameaça. E essa premissa por si só já é extremamente atraente. E se você ainda não se inscreveu no canal, não perde tempo, já vai lá, se inscreve, ativa o sininho, aproveita e já deixa o like nesse vídeo, porque você vai se encantar por essa dimensão. Esse livro se passa 45 anos depois da Batalha de Yavin e vai mostrar que o Luke, a Leia e o Han Solo vão ajudar o Lando a enfrentar um problema com piratas nas suas minas. Só que indo mais a fundo nessas investigações, eles vão ver que o real problema não são os piratas, mas sim uma corporação liderada por alienígenas extremamente inteligentes e que estão em busca de vingança. Ou seja, a coisa aí é muito mais séria do que aparentava ser. E é extremamente interessante toda a ambientação, porque aparentemente essas minas elas ficam num local extremamente perigoso do espaço, onde é muito difícil navegar, porque são regiões onde tem plasma flutuando pelo espaço e aí não rola nem um pouco viajar pelo hiperespaço naquela região. Então é extremamente delicado chegar ali e acaba sendo bem interessante justamente essa ideia de que existem vários ambientes ali dentro daquela galáxia, justamente para você explorar mais a questão de navegação espacial, né? Você não pode ir para qualquer lugar através do hiperespaço. Tem regiões que realmente são extremamente perigosas e que as chances da sua nave ser destruída viajando através da velocidade da luz são assim gigantescas. Então acaba sendo também uma ambientação bem interessante e uma ambientação à margem, né, daquelas regiões que a gente acaba conhecendo como, digamos, né, como diria o próprio Obi-Wan, mais civilizadas da galáxia. E essa história é extremamente dinâmica, na qual tanto nas cenas de ação quanto nas cenas de diálogo a gente consegue ver todo o ritmo da narrativa, né, não existe uma perda de ritmo. A história não fica cansativa em algum momento, então isso acaba sendo muito legal, porque o leitor acaba se envolvendo cada vez mais com o universo, com essa ambientação, com os próprios personagens que mandam super bem no diálogo, né? No caso, a gente tem que dar o crédito para o autor, né, o Troy Denning, que ele traz assim todo o clima do entrosamento entre os personagens, né? Não só do trio, mas C-3PO, R2, o Lando Calrissian, que vai ter uma participação extremamente importante dentro dessa história, e outros personagens do universo expandido Legends que foram apresentados em outros livros, não necessariamente do mesmo autor, né? Muito pelo contrário, em livros até de outros autores, mas que voltam nessa história. Então, assim, é um livro cheio de referência a Star Wars, principalmente em relação à trilogia original. A gente tem uma cena que acontece dentro de uma cantina, então a gente consegue pegar todo aquele clima de Mos Eisley familiar para o fã. É um livro também que vai ter referências em relação aos livros anteriores do Legends, né? Então, assim, não é um livro... É um livro de leitura independente, né? Você não necessariamente precisa ter lido os livros anteriores para entender o que está acontecendo aqui. Você consegue se situar bem, mas a gente é fã, a gente gosta de referência, então é muito legal ver esse tipo de referência também. O diálogo dos personagens está incrível, ele realmente é extremamente bem humorado, principalmente o entrosamento entre o Han e a Leia, ou o Han e o Lando, ou até mesmo o Lando e o Luke, acaba sendo bem legal. A gente tem toda a fama que os personagens construíram ao longo do tempo sendo usada, né, sendo utilizada aqui. A Leia não só como uma grande diplomata, mas também como uma grande Jedi. O Han e o Lando são conhecidos em várias partes da galáxia como grandes jogadores e eles vão utilizar essa fama a favor deles, né? Obviamente teremos apostas aqui. O Luke é um grão-mestre Jedi, não é um spoiler porque depois de 45 anos treinando, ensinando outros Jedi, a gente já saberia que ele seria o líder da Ordem. Então, assim, é muito gratificante ver o resultado de toda a jornada desses personagens e sim, como uma boa história de Star Wars,
logo de cara a gente já tem um membro amputado. Só que nem tudo são flores para os fãs e para os personagens. Apesar de ter um clima de que aparentemente está tudo bem e a vida continua, ao mesmo tempo, os personagens eles precisam lidar com todos os traumas, as experiências vividas nos anos anteriores, nas décadas anteriores, até porque a gente consegue ver nitidamente que as aventuras que eles passaram começam a pesar, seja emocionalmente, né, por conta de algumas tragédias, de perdas que tiveram ao longo dos anos, quanto fisicamente. Isso acaba sendo muito interessante porque a gente consegue ver justamente essa diferença em relação à resistência física de Jedi e de pessoas que não são sensíveis à força, né? O Han Solo, por exemplo, ele vai precisar respeitar o tempo de cura do seu corpo porque ele não consegue entrar num transe de cura como os Jedi conseguem, né? Então, assim, existe uma velocidade diferente, um esforço diferente que os personagens precisam fazer ao longo da aventura. Isso é extremamente interessante porque eles são tratados como humanos, né? Não é só porque eles são os personagens principais que eles são intocáveis. Muito pelo contrário. Essa é uma aventura extremamente desafiadora para os personagens e eles se ferram muito ao longo do livro. Eles se machucam muito. E isso é mostrado pelo autor, né? O autor consegue descrever a forma como os personagens ficam, não só no quesito psicológico, mas principalmente na questão física. Eles ficam realmente muito machucados. É uma aparência muito diferente do que a gente costuma imaginar os personagens. Então acaba sendo algo um pouco mais realista, né? E consequentemente traz essa sensação de perigo para o fã. Né? A gente lê pensando realmente que o pior pode estar acontecendo, né? Pode vir a acontecer. Até porque o livro é vendido como a última aventura dos personagens, porque de fato né? Não, nenhuma história depois dessa foi desenvolvida. Então a gente acaba esperando, né? Temendo o pior a todo momento, porque eles estão em risco a todo momento. Só que ao mesmo tempo que a gente consegue perceber o peso dessas aventuras passadas, a gente também consegue ver o quanto os personagens se fortaleceram ao longo dos anos e que eles possuem uma grande sintonia. É aquela história, veteranos conseguem fazer as coisas voltarem aos eixos, mesmo quando parece que está tudo perdido. E isso é muito interessante porque é bem aquela ideia de a união faz a força, né? Por que eles se fortaleceram diante de tantas batalhas, de tantas tragédias que aconteceram dentro ali da família Skywalker? Porque eles permaneceram unidos. E isso é uma questão extremamente delicada para mim, porque se você não curtiu o que foi feito com os personagens originais nas sequels, você vai ficar ainda mais incomodado depois de ler esse livro. Tá? Não vou dar spoilers em relação a diálogos, até porque mencionam eventos de livros anteriores, mas assim, existe uma parte desse livro que é extremamente importante, que demonstra toda a personalidade dos personagens, principalmente do Han e da Leia, e mostra, consequentemente, o quanto eles deixaram essas personalidades de lado no episódio 7. Né, onde o Han deixa bem claro, né, que apesar de todas as perdas, ele permaneceu com a Leia e foi isso que fortaleceu ele, né, foi isso que fortaleceu o casal de uma forma geral, e que diante de todas as perdas, eles tinham que permanecer unidos mesmo e não simplesmente se separar porque o filho deles foi para o lado sombrio, como aconteceu no episódio 7, né? Ou seja, na primeira crise familiar grave, cada um vai para o seu lado. Isso definitivamente foi... Cara, eu não vou entrar em detalhes em relação ao episódio 7, mas é revoltante, porque eles passaram por muitas desgraças no Legends e eles permaneceram unidos, nada foi capaz de separar esse casal. Então, assim, sério, essa história é maravilhosa. Mas além do Han e da Leia deixarem bem claro que mesmo nos piores momentos de crise, jamais abandonariam um ao outro, porque senão eles perderiam um ao outro e eles se recusavam a fazer isso, né? Enfim, voltando aqui para a aprovação, nós temos outros personagens, novos personagens sendo apresentados, personagens que já existiam no universo expandido Legends voltando. Então a gente vai ter realmente uma nova Ordem Jedi formada. Então, apesar de não serem participações tão presentes, essenciais no desenvolvimento da história, nós temos participações de alguns Jedi novos, né? São Jedi que são extremamente, assim, da confiança do Luke. Então a gente vê também que ele começa a sentir que tá deixando a Ordem Jedi em boas mãos. Nós temos outros vilões,
novos personagens que vão trazer um aprofundamento maior em relação à força, principalmente em relação ao lado sombrio, e os vilões principais, que são os irmãos Craft, espero que a pronúncia seja essa, na qual são gêmeos Columbia, que é uma raça alienígena um tanto quanto diferente, né? Eles possuem uma questão física um pouquinho mais frágil, né? Eles trabalham mais com a questão da inteligência, a cabeça deles é um pouco maior, então eles são extremamente estrategistas, eles estão sempre um passo à frente do outro, e a gente vai ver também qual é a ligação deles com esses personagens, com os personagens clássicos, o porquê eles estão tão interessados nos nossos queridos personagens. Então, assim, são vilões realmente desafiadores. E são bem interessantes, né? Na verdade, é algo bem interessante de ver, porque nós estamos mais acostumados com aqueles vilões que pegam em armas, principalmente em sabres de luz, para lutar contra os protagonistas. E aqui eles vão usar, na maior parte do tempo, a inteligência. E a gente vai ver que os personagens, né, o trio principal, eles vão precisar utilizar de novas estratégias. E por conta disso, o livro nos traz algumas cenas extremamente bem desenvolvidas, principalmente quando os personagens precisam escapar de alguma forma de perigo, como uma estação espacial, por exemplo, onde nós temos uma cena que é narrada com o equilíbrio entre os momentos de ação e os momentos em que os personagens precisam ser estrategistas e não simplesmente atacarem o que tiver à sua frente, né? Então, Provação é um livro que traz uma história extremamente complexa, que envolve pesquisa biológica de caráter corporativo, e apesar de ser muita ciência, né, a força continua lá, né? Ela não é deixada de lado, ela tá sempre presente, como em qualquer outra história de Star Wars. Só que alguns personagens dessa história especificamente, eles são racionais demais. Então os personagens precisam agir de uma outra forma. Até o autor precisa escrever o universo, né, de uma outra forma para fazer com que o público se conecte a essa ambientação, a todo esse contexto, a esses novos personagens. Então, como esses personagens racionais demais não entendem ou não valorizam o significado da força, a gente precisa ver um olhar mais racional, ter um olhar mais estratégico, ao mesmo tempo que quando os personagens precisam se conectar, a força está lá e a gente consegue ter toda essa ambientação familiar de Star Wars. E por falar na força, eu preciso dizer que esse livro apresenta a melhor definição do que significa a força que eu já vi do universo de Star Wars. Sério, toda a explicação em um momento em que os personagens têm uma conexão extremamente profunda com a força, tudo que eles sentem, a forma como é narrada, é a forma mais perfeita de se explicar o que seria a força, o que seria essa conexão que os Jedi possuem com a força e como seria essa busca pelo equilíbrio. Sério, esses momentos especificamente voltados ao misticismo da saga são simplesmente belíssimos. E não só por esse caráter místico, mas pela forma como os laços entre os personagens são ainda mais fortalecidos. São nesses momentos, né, de conexão profunda e, consequentemente, de extrema dificuldade diante de um desafio, é que nós vemos os laços fortes de irmãos entre o Luke e a Leia, entre o Luke e o Han Solo também, né, essa amizade e, principalmente, o amor e a devoção entre o Han Solo e a Leia, né? Então, todo esse relacionamento dos personagens está diretamente conectado com toda a sua sensibilidade em relação ao conceito da força. Então, por conta do desenvolvimento excelente de uma narrativa que é complexa, que consegue trazer o equilíbrio entre o racionalismo e o misticismo, entre os momentos de tensão e os diálogos descontraídos, e não só isso, mas que traz também os personagens na sua mais pura essência, é que faz com que Provação seja um dos melhores livros de Star Wars que existem. E eu gostaria muito de ter tido a oportunidade de visualizar Mark Hamill, Carrie Fisher e Harrison Ford vivendo essa história no cinema. Essa história no cinema realmente teria sido, assim, maravilhosa e teria aquecido o coração do fã de Star Wars. Até porque, ao longo de toda essa narrativa, a gente tem uma mensagem, né, que ela é concluída, assim, consequentemente, no encerramento do livro, na qual a vida é um equilíbrio, né? Não só você buscar o equilíbrio na força, mas também buscar o equilíbrio na vida, que por mais que você lute e essas batalhas valem super a pena, você também precisa de um momento de descanso, um momento de aproveitar, um momento, sim, de se divertir, descontraído com as pessoas com que você ama. Então, assim, é um livro que encerra no Legends a saga do Luke, da Leia e do Han,
e como a trilogia clássica ele acaba falando sobre família. E vocês, o que acharam? Já conheciam Provação? Já leram o livro? Não? Ficaram curiosos? Querem saber um pouco mais sobre o universo expandido de Star Wars? Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!